Das pombas brancas tendes a graça, sois a mensageira da paz e do amor. Sois a mãe do Senhor, mensageira da paz, sois rainha da terra e do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, como é que te vais manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Quem me ama guardará as minhas palavras e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estais a ouvir não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas enquanto estava convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Manifestar-se ao mundo, diz Jesus, realiza-se através do nosso compromisso e do nosso testemunho do amor que Deus colocou em nós. De facto, o bem que fazemo-lo por causa do Senhor Jesus. Fazemo-lo por causa do amor que Deus derramou em nós e que somos convidados também a testemunhar, a partir do qual acreditamos por causa de Jesus Cristo. É interessante repararmos que quando Paulo e Barnabé fizeram um milagre, todos pensavam que tinham sido os deuses pagãos, Zeus e Hermes, os deuses dos gregos, que tinham de novo descido à terra para fazer o mundo. Porque esse era, de facto, os critérios culturais, era, de facto, aquilo que eles conheciam e o modo deles interpretarem a realidade. Portanto, se aparece alguém a fazer milagres, só podiam ser os deuses em que nós acreditamos. E Paulo precisa de explicar que não. Precisa de explicar que, de facto, é por Jesus Cristo que eles anunciam, é Jesus Cristo que é de facto a fonte da vida e da salvação. Muitas vezes ouvimos pessoas a dizer que o que é importante é fazer o bem. Que a fé e a religião não ajudam nesse aspecto, que qualquer pessoa naturalmente pode fazer o bem,
pode ser altruísta, pode ser generoso, mas a realidade mostra-nos que, de facto, sem o alicerce de Deus, é tudo muito passageiro. E sem Cristo, de facto, nada tem sentido. E nós, como discípulos de Jesus Cristo, não podemos fazer outra coisa senão isto, afirmar que é por causa de Jesus que nós assim fazemos. É por causa de Jesus que temos a preocupação com os outros. É por causa de Jesus que nos preocupamos com os mais pobres, que nós preocupamos com aqueles que estão fora da elite, com aqueles que estão nas periferias, com aqueles que estão perdidos. É por causa de Cristo. A ética só é concretizada se estiver assento numa realidade verdadeira, se estiver assento em valores concretos. E os valores assentam em algo real, não apenas num conceito mental, não apenas numa doutrina intelectual. Assentam na realidade que é Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou e está vivo. Claro que abrimos, de facto, o nosso coração a acolher a todos e sabemos que muitos, não tendo consciência de Jesus Cristo, procuram, no entanto, fazer o bem. Mas isso não nos pode impedir a nós de dizer é por causa disto. Quando nos perguntam por que é que fazes isso, é por causa de Jesus Cristo. De facto, não é preciso ir fazer guerras e destruir os outros porque não acreditam. Não é isso. É afirmar a nossa fé e porque é que acreditamos. E porque é que construímos uma vida assim, uma vida solidária, uma vida fraternal, porque Deus é o Deus de todos e todos são amados por Deus. E não podemos esquecer-nos. Jesus Cristo morreu por todos os homens e por todas as mulheres do mundo e da história. Jesus Cristo não morreu apenas pelos judeus. Jesus Cristo não morreu apenas pelos batizados. Jesus Cristo morreu por todos, sem exceção, mesmo pelos ateus, mesmo pelos muçulmanos, mesmo pelos budistas, pelos hinduístas. Jesus Cristo deu vida por toda a humanidade. E quando nós somos testemunhas deste Jesus que dá a vida pelos outros, anunciamos, de facto, a verdade do Evangelho e testemunhamos a verdade do Evangelho. Não é preciso ir às bulhas. É preciso dizer e explicar porque é que eu faço assim. Foi isso que São Paulo depois fez. Dizer, não, nós não somos deuses. De facto, nós acreditamos em Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou e que está vivo e que nos dá a graça da salvação. Ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, são duas obras de misericórdia que aprendemos na catequese, porque de facto é uma forma de ajudar os outros a encontrar o caminho. Mas em primeiro lugar, através do nosso próprio compromisso. Quem me ama guardará as minhas palavras, diz Jesus Cristo. E de facto, se guardamos a palavra de Deus é porque a praticamos, não é porque a temos guardada numa caixa para que ninguém lhe toque, para que ninguém lhe mexa, para que ninguém a conheça porque é segredo. Não, guardamos-la porque a vivemos e, portanto, quase que podemos dizer, se não houvesse livro nenhum da Bíblia, a nossa vida tinha de ser o testemunho de Deus encarnado. Mesmo que não houvesse Novo Testamento, nós somos este testemunho de Deus que se fez homem, que morreu e que ressuscitou e que passou fazendo o bem. Isso é que é importante. O testemunho que damos, assente na Bíblia, sim, mas é o testemunho que damos. Porque é o testemunho que damos, a forma como vivemos, que mostra que de facto isto tem sentido. Não é apenas uma história da carochinha. Não é apenas uma fábula para manter as pessoas iludidas numa esperança utópica. Mas é de facto uma vida que se constrói com esforço,
com suor, com lágrimas e com sangue, ou seja, com a vida que se dá, que se gasta por amor. Os casais que se comprometem um com o outro e com os filhos, um trabalhador que é responsável e cumpre o seu dever, um empresário também que é solícito e cuidadoso com aquilo que Deus lhe providenciou. É toda esta relação entre as pessoas que, assente no Evangelho, constrói uma sociedade melhor. E em tempo de Páscoa é isto que somos convidados a viver, a construir esta sociedade em que Cristo é a luz que nos ilumina, em que o Evangelho é a regra de vida, mas que, de facto, em que nós, nos nossos gestos, pomos em prática o que Jesus nos ensinou.